Estamos gravando, muito bem. Você que está ouvindo aí do além? Você que está ouvindo aí do outro lado, não, do além não, pelo amor de Deus. Quer dizer, se estiver ouvindo do além, pode ouvir também, tá tudo certo, tá liberado escutar do além também. Não, você que está escutando aí do outro lado, você viu que eu não fiz nem aquela popular claquete, né? Aquela claquete que assusta você que escuta o nosso programa regularmente. Eu tenho 3 nomes, na verdade, para falar para você. E aí você faça a conexão. Você, querido ouvinte, faça a conexão. Tenho Donald Trump. Já começamos mal. Eu tenho J.K. Rowling. Nossa, vai piorando. Mas para não ficar só nos nomes gringos, eu tenho Lucas Pavanato. Nossa. O que esses nomes têm em comum? São todos escrotos? Também. São todas pessoas escrotas. Mas estes nomes, assim como muitos outros, na verdade, nos últimos anos, e principalmente neste último ano, na verdade, né? Ou seja, nos últimos anos, sem dúvida, não é uma coisa atual, mas nos últimos anos isso se intensificou, e no último ano, então, o negócio ganhou ares abertos e escancarados. São pessoas que se posicionam contra pessoas trans. Você que escuta o nosso programa, ou conhece eu e a Gabi das redes sociais, né, por uma série de questões, enfim, a gente já falou que ficamos muito felizes de saber que este programa tem uma pequena e seleta audiência, mas que, no fim, já rompeu a nossa bolha de amigos, tem pessoas... Então, são pessoas que não conhecem a gente, que escutam o programa, isso é muito legal, né? A gente, no fim das contas, é abordado por pessoas que não são do nosso relacionamento. Mas a gente fala um pouco da nossa vida pessoal aqui. Você sabe, programa gravado em casa, aquela história toda, não sei o quê. E a gente já chegou a comentar algumas vezes, que nós temos agora, é nós, né? Porque juntou os filhos, viram os nossos filhos, portanto, né? Então, sim, a gente tem um filho que é um homem trans, tá? E a gente tem um filhote aqui em casa em processo de redescoberta ou descoberta, enfim, da própria sexualidade, ainda um pouco fluida, mas se entendendo talvez mais até pelo lado masculino, de fato. Então esse assunto para nós é muito importante, fala bastante ao coração, assim, no centro da nossa família, mas deveria ser muito importante para qualquer ser humano, né? Enfim, qualquer pessoa que entenda que as outras pessoas são como elas são e elas têm que ser felizes, e você, cara imbecil, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o cara imbecil foi só da boca para fora, porque no fim das contas esperamos que os imbecis não escutem esse programa muito que bem. Mas a gente trouxe aqui 2 pessoas muito especiais para falar a respeito do porquê a gente tem enxergado a extrema-direita, principalmente, e demais campos conservadores, tem enxergado Tem um amigo meu que costuma dizer uma coisa que eu acho bastante relevante, assim, que é uma minoria, tão minoria, que sofre tanto para ser quem é, assim, e se tornou, na verdade, um alvo tão grande, ou seja, se criou uma celeuma, várias celeumas, né? Entrou ali no olho do furacão, sendo que é uma minoria que simplesmente quer existir. Então, eu queria muito agradecer aqui a presença da Luísa, da Futini. Futini, estou falando seu nome certo, correto? Tá, sim. Tá bom, é isso. Que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais a respeito das razões, na verdade, deste ódio e destas campanhas deliberadamente recorrentes que a extrema-direita tem feito contra pessoas trans. Por que as pessoas trans entraram tanto nesse alvo? Abro a palavra para vocês. Primeiro. Posso começar? Por favor. Então, primeiramente, eu acho essa uma ótima pergunta, porque frequentemente se fala, né, dos ataques da extrema-direita contra pessoas trans, né, se fala bastante nisso, mas raramente se fala por quê. Por que pessoas trans? E aí a gente tem 2 teses que são muito mobilizadas, mas não explicam nada, né?
A primeira é a tese da cortina de fumaça, que é a tese de que eles usam isso como forma de desviar a atenção de questões mais importantes para jogar as pautas que realmente importam a eles, né? A direita. Essa tese não ajuda nada. A segunda tese é a ideia de que eles usam isso para mobilizar as bases, né? Que a direita usa isso para mobilizar suas bases, se aproveitando do preconceito enraizado da sociedade. Que essa tese tem um fundo de verdade, isso de fato é algo que é usado, mas não explica nada, né? Por que pessoas trans? Não explica por que pessoas trans e não um outro grupo qualquer. Então, assim, primeiro que não tem uma resposta única, até porque não existe um único projeto anti-trans, né? Existem diferentes projetos que vão se delineando e vão se encontrando, formando alianças, mas mais básico seria, porque as pessoas trans, elas ressignificam o que significa ser homem e mulher e desestabilizam tanto a ordem de gênero dominante, né? O entendimento da sociedade do que é homem ou mulher, mas também vai contra os projetos de quem quer impor uma ordem de gênero ainda mais rígida, como é o caso da extrema-direita, né? Como é o caso dos fascistas, que eles pretendem não só defender a ordem de gênero atual, como impor uma ordem de gênero extremamente rígida, né? Onde o papel do homem é bem definido, viril, patriarcal, heróico, e a mulher, o papel dela é ser uma reprodutora, né? Ser uma reprodutora para reproduzir a raça, a nação e reproduzir a sociedade, né? Então, o ponto central é esse, é pela defesa ou imposição de uma ordem de gênero e, enfim, e aí você tem a maneira que isso vai se encontrando. Aí você também tem, né, você tem a direita fascista, você tem a direita conservadora, você tem também a questão religiosa, né, que inclusive vale mencionar também que o termo ideologia de gênero surgiu do Vaticano, né, antes de se popularizar por outros meios. E aí você tem um outro projeto, que é o do feminismo radical trans-excludente, que já tem outra linhagem, né? Outra linhagem teórica que surgiu nos anos 70 e que foi também se desenvolvendo e se encontrando também com a extrema-direita, né? Inclusive, vale mencionar também que a Heritage Foundation, que é a organização que fez o plano 2025 para o Trump, já fez 2 eventos com uma organização transfóbica, que é a WOLF, né? Women's Liberation Front. Então, assim, só para... Isso é um ponto de partida. Passa a bola para a Fufu. Bom, eu acho que, né, eu penso muito de acordo com o que a Luísa colocou, e eu queria acrescentar, né, sobre isso que ela chamou a atenção, para o fato de que todos esses ataques à comunidade trans, né, que a gente tem visto com mais intensidade nos últimos tempos nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles estão presentes nessa nova direita que tem se articulado internacionalmente. Então, a gente tem, né, essa direita neoconservadora articulada na América Latina, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, e aí a gente tem, e faz parte, o ataque às pessoas trans, os direitos das pessoas trans, com essa estratégia que a Luísa bem pontuou, de colocar, de redefinir uma ordem baseada no gênero, baseada nos papéis de gênero, né, que nos estudos feministas a gente chama de ordem patriarcal. Né? E o patriarcado, o que a gente tem é um sistema de poder que foi se configurando anteriormente ao capitalismo, mas que distribuiu, né, os papéis sociais em 2 metades binárias, estabeleceu que existiam 2 sexos, né, homens e mulheres, e que aí aos homens cabia a esfera pública e às mulheres a esfera privada, os cuidados, o trabalho de reprodução. E aí, claro, que dentro dessa divisão não existe espaço nenhum para diversidade, nem de orientação sexual, nem de identidade de gênero, nem do papel que as mulheres podem desempenhar no mundo, né? Na esfera pública, mulheres optando por não exercer a maternidade, por não se casar. E aí, o que a gente observa junto com esse ataque, com essas políticas trans? A gente tem também em comum, né, dentro dessa nova direita global, o ataque aos direitos reprodutivos. Então, junto com os conservadores religiosos, né, há um discurso, uma tentativa de proibir todas as formas de abortamento legal nos países onde esse direito já existe,
Por outro lado, isso caminha junto com programas de incentivo à natalidade, e aí é interessante como isso vai se articular, principalmente nos países que recebem muitos imigrantes, com algo que está ligado ao discurso de branqueamento, de supremacia branca. Né? Na Europa, a gente tem um discurso muito forte pró-natalista, porque a população está envelhecendo, está diminuindo as taxas de natalidade, então é preciso fazer com que as mulheres tenham mais filhos, para que a cultura europeia não desapareça, para que os imigrantes muçulmanos, africanos, eles não sejam a maioria, como ocorre nos Estados Unidos. Né? Todas as imigrações foram proibidas mesmo, menos a imigração de pessoas brancas da África do Sul que estavam né, sofrendo ataques, preconceitos. Então, a gente tem tudo isso caminhando junto. Né? E aí, qual é a forma mais fácil de você branquear uma população? É você, além de criar incentivos de natalidade, você proibir ou dificultar o acesso aos métodos contraceptivos e você tornar a vida das pessoas dissidentes de gênero cada vez mais difícil. Né? E aí entram as pessoas trans e as pessoas não heterossexuais, né? Que têm outros tipos de arranjos de relacionamentos. Então, vamos empurrar essas pessoas para a marginalidade, porque para a gente manter essa ordem social bem estruturada de acordo com os papéis de gênero, a gente não pode conviver com nenhuma diversidade. Né? E aí isso está amarrado com outras coisas, né? Mas, como a Luísa falou, é importante a gente ver que isso não é cortina de fumaça, isso é a pauta. Né? Não é para então fazendo tudo isso para tirar a atenção de outros projetos mais importantes que a economia. Quando o Trump assumiu lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi nesse sentido, foi acabar com programas de estudos nas universidades que envolviam diversidade, foi estabelecer que só existiam 2 gêneros, masculinos e femininos, foi fechar a fronteira, começar a mandar a gente embora. Então, é a pauta principal, não é uma pauta que está escondendo outros interesses, porque eles pretendem reorganizar, a nova direita pretende reorganizar o mundo a partir disso, a partir, né, de toda da perseguição, da eliminação da diferença. A Futini toca aqui num ponto fundamental mesmo, né? Que para a extrema-direita fascista e neofascista, essa questão da demografia é central, né? Que é justamente você incentivar um certo tipo de população, que é muito mediada de forma muito forte pela raça e pela nacionalidade, e você suprimir outras existências, né? Seja atrás do extermínio, seja atrás da esterilização, seja atrás da proibição de imigração. Então você vê isso, né? Desde da Itália fascista, por exemplo, né? Onde Mussolini promovia políticas de incentivo para que as mulheres italianas tivessem filhos, mas também na Alemanha nazista, né? Que tinha uma educação de gênero extremamente segregada e que as mulheres, além de ser ensinadas a ser donas de casa, criar filhos, elas também tinham aulas de eugenia, né? A eugenia fazia parte da formação das mulheres na Alemanha nazista. E hoje em dia você vê isso também, né? Com toda a extrema-direita global, essa obsessão com questão de combater a imigração, né? De ser contra o casamento interracial também, no caso da supremacia branca, e de fazer com que as mulheres que são consideradas da população apropriada, elas têm que ter filhos. Então aí tem o combate ao aborto, as campanhas natalistas, enfim. Aí tem essa conexão, né, com questão de gênero e com racial e com a família, que é o ponto central também disso. Fala, Fu. Não, eu queria só voltar num ponto que você terminou. É que você tinha falado mais cedo, que eu acho que é muito... É porque senão eu vou me esquecer, que eu tenho TDAH, tá, gente? A questão da igreja, né? Como isso tudo é parte... a Igreja Católica, ela não está só porque o dogma segue quem quiser. Né? É importante que isso parte da Igreja Católica. A gente é muito visível nas igrejas protestantes no Brasil, mas isso parte da Igreja Católica em documentos oficiais. Nesse último papado, que todo mundo estava, né, chorando pelo padre, né? Todo mundo, não, mas esse papo era tão legal. Aí veio outro, aí ele disse assim, a base da família é homem e mulher. Gente, mas o outro, ele não pensava diferente, e principalmente ele não agia diferente. Né? E aí, como é que a gente diz assim, que não é só para quem
fiel daquela igreja, porque a Igreja Católica ela é um agente político transnacional. Então, países como a França, que acabaram de institucionalizar, colocou na Constituição o direito ao aborto, existe uma influência de programas natalistas que partem da igreja, né? Porque também o número de católicos no mundo está diminuindo. Então, assim, e claro que isso está atravessado pelo racismo, porque está diminuindo em relação ao crescimento da população muçulmana. Então, assim, então precisamos fazer, né, precisamos manter a França católica, né? Uma característica do país. Então, tem programas patrocinados, né? A Rússia, que se orgulha de ter legalizado o aborto na Revolução, uma conquista da Revolução, é a maior dificuldade, né, para conseguir obter o direito ao aborto. Tem um monte de programa para convencer a mulher a ir lá. E é um país onde ser trans é proibido, né? Proibido realizar qualquer tipo de modificação corporal, qualquer terapia de transição de gênero. E aí, para passar de novo a bola para a Luísa, muitas vezes isso acontece com o discurso que a Luísa chama atenção no trabalho dela, no livro dela, Por uma Ética Queer, que é em nome da defesa de uma suposta criança. Né? Então, vamos... A criança imaginária. As terapias hormonais, vamos proibir qualquer tipo de tratamento de transição de gênero, de afirmação de gênero, em rede pública, para menores de idade. Só que aqui no Brasil existe também diversos projetos de lei nesse sentido. Só que o menor de idade pode botar silicone, pode fazer plástica no rosto, né? pode fazer terapias hormonais para ter mais altura ou para ter massa muscular, né? Então, eu passo a bola para a Luísa sobre esse tema aí, que eu acho que tem coisas muito boas a dizer. Não, essa parte das crianças, e aí o papo vai longe também, né? Porque a figura da criança é sempre invocada, né? Mas o que está sendo de fato defendido, né? O que está sendo colocado na figura da criança é a figura da reprodução da sociedade, né? Que se dá também pela defesa da família, que é também uma instituição extremamente generificada, né? Homem, mulher, as crianças. E ao mesmo tempo que você tem essas defesas das crianças, ela sempre é usada para defender o controle sobre as crianças, né? E o reforço da autoridade dos pais sobre as crianças, que é também uma das principais causas de violência sobre as crianças, porque a gente sabe que grande maior parte dos abusos físicos e sexuais, eles vêm da família. Inclusive, nos Estados Unidos, uma coisa que está crescendo muito também é a ideia de direitos dos pais. Então, eles estão invocando isso, por exemplo, para dizer que é o direito dos pais de decidir o que os filhos vão aprender na escola, que tipo de educação eles vão ter, se o filho vai poder ou não ter acesso à educação sexual, se ele vai ou não poder ter acesso à educação que trata de diversidade de gênero e sexualidade. Então, no fundo, é uma defesa de controle sobre as crianças e reprodução da sociedade que termina sendo violenta com as crianças de carne e osso, né? Com as crianças vivas. Tem uma questão que vocês falaram que eu acho que é fundamental aqui. Estava na minha pauta, vou até adiantar aqui, na verdade. Porque tá meio óbvio isso, esse olhar da extrema-direita, só que é importante a gente reforçar uma coisa que, infelizmente, esse tipo de preconceito e mesmo talvez de ações mais pungentes assim contra pessoas trans, infelizmente não partem só da extrema-direita, né? Inclusive partem de pessoas enfim, a gente conhece exemplos vivos disso. Infelizmente, conhece exemplos, vocês devem conhecer inúmeros também, que são pessoas que se dizem muito progressistas, inclusive envolvidas com lutas relacionadas a lutas políticas que são mais conectadas com a esquerda, mas quando você fala de pessoas trans, opa, peraí, calma. Exato. Não vamos exagerar também. Peraí. Sim. Aí não dá, né? Homem é homem, mulher é mulher. E você fica olhando para a pessoa e fica falando, gente do céu. Da onde veio isso? Da onde veio isso? De onde partiu isso? O quanto vocês enxergam, inclusive, esses setores que, em tese, são setores até mais progressistas, no fim das contas,
tratando a causa das pessoas trans praticamente da mesma forma que o Donald Trump. Então, no fim das contas, no fim do dia não é nada diferente, né? Não muda nada. Posso ir, Luísa? Quer ir? Não, vai, pode começar. Tá. Bom, eu acho que esse ponto aí, a Luísa até tinha mencionado isso antes. Eu acho que dentro do feminismo a gente vê, né, uma ala que, na verdade, assim, são pessoas que, né, dizem ser feministas radicais. Eu acho que seria mais apropriado chamar de feminismo conservador, porque se é que daria para a gente chamar de feminismo, mas, assim, é um argumento que é extremamente transfóbico, porque são pessoas que estão argumentando defender os direitos das mulheres cisgêneras, o que elas chamam de mulheres biológicas, excluindo as pessoas trans. E aí isso se dá de duas maneiras terríveis para homens e mulheres transgêneros, e elas acho que nem consideram as pessoas não binárias, elas consideram, né, só não, é homem e mulher, binário. E aí elas consideram assim, não, que os homens, as mulheres trans seriam infiltradas do patriarcado, porque elas não têm a mesma experiência de opressão, né, das mulheres cisgêneras, então elas seriam dotadas de privilégio ou que teriam fetiches, e que os homens trans seriam mulheres que cansaram da opressão e aí tentaram ser homens para obter privilégios. São traidores de gênero, né? Os traidores. E aí a gente que vive no mundo real, né, que a gente conversa com as pessoas, que sabe que elas existem, assim, não sabe de que privilégio elas estão falando, exatamente porque... Que tipo de opressão você quer? Assim, você troca uma opressão pela outra. Porque assim, ou você vai somar uma opressão a outra, exato, né? Dependendo do grupo social que você está, se você for uma pessoa negra, uma se mulher você negra, for uma pessoa favelada, uma pessoa PCD, uma pessoa mais velha, gorda, você vai somar essa opressão que você já vive com a opressão, né, vivida pelas pessoas trans e toda essa exclusão. E elas fazem isso, e aí é muito curioso, porque assim, ontem eu estava pesquisando para essa gravação, quem que está com... Elas fazem aliança com esses setores da extrema-direita, do tipo, as mesmas pessoas que acham que mulheres cis servem, né, deveriam só ter filho e cuidar da casa, essas mulheres que dizem ser feministas estão fazendo aliança para combater os direitos, né, para perseguir pessoas trans, para não permitir que elas sejam incluídas nos programas governamentais de proteção a mulheres, né? O que acaba fazendo com que elas fiquem mais expostas, né, à violência de gênero, que é uma violência de gênero também, né? E aí isso a gente vê por parte, né, das feministas e por parte, né, de homens de esquerda. Estou falando de homens cis, né, mas estou falando às vezes até homens que não são héteros ou que não são brancos, que não são a figura super do privilégio, acham que esse é um assunto dos identitários, né, que o que a direita chama de woke, a esquerda chama de identitário. E que, assim, não, até tem uma opressão aí, mas isso não é tão importante, porque o importante, na verdade, é o trabalho e a economia, como se os grupos vulnerabilizados não exercessem os piores trabalhos e que são mais mal remunerados e precários e etc. E como se eles não fizessem parte da economia em si, como mão de obra também. Exatamente. Caramba, eles também fazem. A classe seria uma coisa, temos que pensar na classe. A classe é uma coisa amorfa, assim, que não tem gênero, que não tem orientação sexual, que não tem cor, que não sofre racismo, né? Que só pensa se a comida tá cara, se a passagem do busão tá cara, só pensa nessas questões.
E acho que vale retomar um pouco assim as origens teóricas também, né, do feminismo radical transexcludente. Acho que vale falar um pouco da Janice Raymond, né, porque ela escreveu um dos primeiros, se não o primeiro livro teórico antitrans, que se chama O Império Transsexual. Sim. Então, nesse livro, ela fala que tem um lobby, né, de grupos poderosos com a indústria farmacêutica que estaria incentivando a transição, né, estaria empurrando também, os médicos estariam empurrando a transição, tanto como forma, assim, de converter, por exemplo, homens gays, fazer com que eles se tornassem mulheres para manter a estabilidade do gênero, né, uma forma de cura gay, como também como forma de, ou seja, para estabilizar o gênero, ao invés de desestabilizar, mas também como forma de permitir com que homens invadam espaços femininos, né? Então ela fala, por exemplo, que as mulheres trans, elas estão invadindo e violando espaços femininos. Tem até uma frase dela que ela fala que todas as mulheres trans, né, são violadores ao estar reduzindo o corpo feminino a um artefato e se apropriando dele. E ela também fala que as mulheres trans, mesmo ao não ter pênis, estão penetrando espaços femininos e violando ao se inserir neles. Essa narrativa também de que teria a indústria farmacêutica e médica estaria empurrando goela abaixo a transição vai completamente contra a história da relação das pessoas trans com o establishment médico, né? Porque quando começou a se reconhecer a existência, né, da transgeneridade, da transexualidade, começou a receitar em alguns casos hormônios e outras terapias, os médicos eram extremamente relutantes em deixar com que pessoas fizessem a transição e colocavam diversas barreiras, né? E muitos ainda fazem isso. Então, isso foi se tornando um pouco diferente, né? As pessoas trans foram tendo mais acesso a esses tratamentos, à medida que a própria luta trans lutou contra o establishment médico e criticando também o discurso médico. Então, ao contrário dessa relação que é colocada nessas teorias, em que a gente abraça uma medicalização dos corpos e repercute esse discurso acriticamente, a relação entre a militância trans e o discurso médico, psiquiátrico, sempre foi de tensão, sempre foi uma relação de disputa. E aí, ao longo do tempo, essas teorias também, novas teorias vão sendo desenvolvidas e elas vão também adotando uma série de teorias que não vêm do feminismo radical transexcludente, mas que elas começam a mobilizar, né? Como a teoria da autoginefilia, que seriam as mulheres trans que gostam de mulheres teriam um fetiche em si mesma como mulheres, e isso motivaria a transição, né? Que foi algo criado por um psiquiatra, qual que era o nome dele mesmo? Agora me fugiu a mente, mas enfim, pegaram coisas de sexologia ultrapassada e passaram a mobilizar como forma de atacar pessoas trans, né? Então vou juntando uma série de teorias conspiratórias, tem também que mistura com teorias antissemitas, né? Como a Jennifer Bilek, que fala que tem os bilionários judeus por trás do lobby trans. Tem também quem fala que teria uma agenda transhumanista de modificação corporal para fundir os humanos com as máquinas, enfim. Vão mobilizando uma série de teorias que vão sim. Mas sempre a de forma extrema-direita extremamente conspiratória. Exatamente, extrema-direita é um terreno fértil para a teoria da conspiração, mega, né? Tipo, os caras adoram criar isso, porque meio que justifica o que eles estão querendo, né? Mas assim, nunca a agência das pessoas trans é sempre negada, né? Nunca seria uma luta das pessoas trans por viver em seus próprios termos, por conseguir viver bem. É sempre forças sinistras que estariam criando esse fenômeno, induzindo isso para criar uma ordem de gênero, para invadir espaços femininos, para uma agenda transhumanista, enfim, isso vai variando. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo articulações com a direita. Tem um amigo nosso que já participou de uns 2 programas aqui, o Judes, o Need for Speed, que inclusive me surpreendi certo dia quando descobri que o nome dele é Renato. Mas, enfim, ele tem uma teoria que eu acho bem interessante, que é toda pessoa que e não importa a orientação, né? Ou seja, se ela é de direita, de esquerda, tanto faz. Então, toda pessoa que se coloca de alguma forma contra pessoas trans, ela está a um passo de ser um racista em potencial, um misógino em potencial, você falou do antissemita, um antissemita em potencial. Ela tá perto ali de quaisquer opressões a outras minorias. Se ela está oprimindo uma minoria, para oprimir outra, falta pouco. Assim, é um pulinho aqui do lado. Vocês acham que é isso?
né? Ou seja, no fim das contas, né? Eu acho que se procurar vai achar, viu? Sempre está escondido, né? Às vezes a pessoa não verbaliza. Porque quando a gente vê, assim, é muito comum a gente ver em redes sociais quando alguém é exposto em algum escândalo, alguém está agredindo mulheres, aí a pessoa vai, né, aparece o agressor, as páginas, olha só o perfil dele, o que ele compartilha, aí já é o pacote completo, né? Eu acho que se procura, acha, porque principalmente nos dias de hoje, as coisas estão se dando em bloco, né? Estão sendo vendidas em bloco. O surgimento da nova direita e esse modo de operar por redes sociais. Todo mundo tem um discurso muito parecido, que tem pessoas que estão na cara que elas não seguem tudo aquilo que elas estão pregando. Por exemplo, se a gente pega assim, um coach de economia que está ali com aquele discurso, né, ultraliberal, de acordar muito cedo, e aí é um discurso que é anti-direitos trabalhistas, que é um discurso que... Trabalha enquanto os outros dormem. Exato, né? Esse cara, normalmente, ele também vai se declarar evangélico, né? Mesmo que esteja assim, né, naquelas relações como o ex-presidente, né, que se casou várias vezes, amante, filhos fora do casamento e tudo, não tem o comportamento, porque o pacote já é que você tem que se afirmar cristão e ultraliberal e conservador nos costumes, liberal na economia. Então, eu acho que essas coisas acabam caminhando em bloco, porque o coach também vai ser um cara que vai prescrever um comportamento, que vai falar, que vai ter declarações misóginas, as coisas acabam caminhando tudo meio junto, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, quando a gente estava falando de criança, eu queria, né, só colocar uma coisa que eu acho importante a gente lembrar da questão da interseccionalidade, né? Porque eu acho que quem pratica uma forma de opressão acaba interseccionando com as outras, e a gente, né, quando no mesmo momento que, mais ou menos na mesma época que surgiu o feminismo radical transfóbico, excludente de pessoas trans, surgiram estudos de interseccionalidade, porque houve um momento em que, né, as mulheres lésbicas, as mulheres negras, mulheres imigrantes começaram a perceber, né, que o feminismo majoritário ele não dava conta de todo mundo. Então, mesmo que você tivesse uma ideia de, né, do gênero como algo baseado na biologia e pegasse apenas mulheres cisgênero, você já teria aí uma pluralidade que não pode ser que um feminismo majoritário não daria conta. Por isso que é preciso você interseccionar as visões, né? Então, assim, a partir desse entendimento que a gente tem várias mulheridades, né? Para as mulheres cisgêneras, porque não poderiam existir outras formas de mulheridade para mulheres trans, né? Para outras pessoas, outras formas de mulheridade que não são simplesmente a da mulher cisgênera, que se considera cisgênera. E aí, outra coisa que é interessante da interseccionalidade é que a gente, da América Latina, nas décadas passadas, o movimento trans, o movimento negro, feministas negras, todo o pensamento decolonial não tinha essa característica trans excludente. Isso começou a aumentar aqui conforme foi crescendo lá fora também, né? Eu dei toda essa volta para dizer assim, as coisas caminham em blocos, e meio que o que é tendência, né, no norte global vai chegando aqui também, principalmente o feminismo negro, sempre abraçou muitas mulheres trans e abraçou muitas trabalhadoras sexuais, como o feminismo anarquista abraçou, e eu estou falando de trabalhadoras sexuais por conta, né, do feminismo radical, que é uma outra categoria de mulheres que é perseguida
por essa vertente, e aí é uma vertente que também de trabalho que é compartilhada por mulheres cisgêneras, por mulheres trans, por homens trans, então, e principalmente, né, nos países do norte global, que aí é um trabalho exercido por imigrantes ainda, que ainda tem mais essa, né? Então, tudo no bloco, e aí isso vai chegando aqui. Hoje é muito complicado dentro dos espaços de esquerda, por exemplo, você falar de trabalho sexual, porque geralmente vem assim, então você está defendendo que as mulheres sejam compradas, né? Então, aí a gente vê uma outra parte desse conservadorismo de esquerda que a gente estava conversando antes. Mais uma pitada aí, quando a gente fala de, ok, homem é homem, mulher é mulher, mas mulher também é mulher, mas não pode ser trabalhadora sexual. Caraca, você tá cada vez colocando mais entrave no que mulher pode, não pode, quem pode ser o quê, entendeu? Caraca, então você não é progressista porra nenhuma. E esse veja seus conceitos. Esse é o tipo de assunto que você não tem como debater, como você criar estratégias, seja de reconhecimento do trabalho ou de proteção para essas trabalhadoras. Exato, considerar apenas mulheres cisgêneras, não tem como. Né? Exatamente, a gente volta no que a Lu falou em cima, a Luísa falou sobre economia, né? Aí elas são parte da economia, cara. Aí, ó, temos aí um exemplo crasso de mulheres trabalhadoras sexuais que são base econômica. E eu acho que também o problema que está rolando muito também é que essas disputas, né, no caso do feminismo radical transexcludente, é que isso que cria rachas no movimento de esquerda, quando a gente precisa construir solidariedades e pontes entre essas diferentes lutas. Porque a extrema-direita, a mesma extrema-direita que quer acabar com os direitos trans, quer retroceder tudo que foi conquistado na luta trans, também quer acabar com tudo que foi conquistado na luta feminista e quer transformar as mulheres, né, em isso, parideiras e servas dos homens. Então, nesse momento que a gente mais precisa de solidariedade entre essas lutas, porque eles estão avançando, isso cria diversos rachas e que, em alguns casos, tem travado muita luta. Então, o México, por exemplo. O México é um país que tem um movimento feminista extremamente combativo e inspirador, né? Tem rolado mobilizações fortíssimas pelo aborto, né? Mobilizações contra o feminicídio, que têm sido bem inspiradoras, inclusive. Só que no meio disso, né, lá também tem um movimento transfóbico muito forte, que tem gerado diversos rachas, que inclusive terminaram em pancadarias. E em alguns eventos também que foram bem deploráveis, né? Teve um evento também que aconteceu há 2 anos, que um grupo de feministas trans inclusivas decidiu fazer um protesto, né? Chamando atenção para o feminicídio, para a onda de feminicídios no México, e fizeram protesto chamando os coletivos e grupos trans inclusivos, né? Para evitar esse tipo de confronto durante o protesto. E fizeram o protesto, fizeram o ato, e no final fizeram um monumento, né? Uma montagem com as vítimas de feminicídio. E esse monumento foi vandalizado por feministas transexcludentes com pichos e slogans antitrans. Que foi uma coisa deplorável, assim, de se ver. Nossa. E agora, puxando um pouco o que a Futini falou, que a gente estava falando aqui, que vem em blocos essas coisas, geralmente a gente pensa, estamos em 2025 e deveríamos estar falando de carros voadores e estamos aqui discutindo o direito à vida de pessoas trans, né? Ou seja, geralmente quando a gente pensa, está tendo um avanço da extrema-direita mundial, a gente está vendo isso já desde, né, de Bolsonaro, até antes um pouco, e aí a gente sempre pergunta, isso geralmente quando tem um avanço muito grande de um regime oposto, de um outro pensamento, é porque houve um avanço, queira ou não, de pautas progressistas. Houve esse avanço, gente? Em algum momento? Ou sempre foi essa luta acirrada desse jeito que a gente está vivendo agora? Acho que sim, houve momentos de avanço, momentos de retrocesso, né? Uma tensão, desde que essas lutas existiram, uma tensão constante de momentos de avanço e retrocesso. Mas globalmente, nesse momento, a gente está vivendo um momento de retrocesso bem forte. Oi, quer falar alguma coisa? Não. Tava esperando vocês falarem. Não ouvi ninguém. Eu acho que a gente viveu
diversos avanços, pelo menos assim, eu tenho uma percepção de que as novas gerações têm mais contato com diversidade, né? E aí eu não me refiro apenas às pessoas trans, mas a ideia geral do feminismo. Eu acho que as pessoas mais jovens é difícil a gente encontrar se não for em alguns lugares muito específicos. Quem defenda, né, mais religiosos e tal, difícil você encontrar pessoas que defendam uma ideia de submissão feminina ou que não tenham nenhum contato, convivência com pessoas gays, talvez menos com pessoas trans, mas sabem que existem. Acho que são temas que estão mais nos meios de comunicação. Eu acho que isso eu tenho uma percepção de que isso melhorou ou se ampliou ao longo dos anos, né? Porque eu acho que durante, sei lá, 25 anos atrás, 30 anos atrás, acho que a minha percepção era muito diferente da convivência de pessoas diversas, sociedade, de outras pessoas que são cis, que não são politizadas, assim, ser mais de boa, assim. Mas eu acho que essa reação, ela não... Eu não... Ai, caiu. Eu não gosto muito de chamar de reação a coisa essa ofensiva conservadora que a gente está vendo agora, porque a gente está vendo isso vir com mais força agora, mas eles estão desde a década de 70 se articulando. Então, enquanto assim, as lutas feministas, as lutas LGBTQIA+, elas estão se dando de maneira pública, principalmente nos anos 90, depois do fim da Guerra Fria, a gente começou a ver organismos internacionais discutindo, fazendo conferências de direitos da mulher, né, direitos humanos das pessoas trans, fazendo conferências relativas a pessoas LGBT, ampliação do número de casamentos pelo mundo. Isso estava ocorrendo na arena pública, mas quando a gente olha para pesquisa, para documentos oficiais, eles estavam desde os anos 70, né, quando os Estados Unidos eles conseguiram, quando passou a emenda Wade versus Roe, eles começaram a se organizar já naquele momento para proibir todas as tentativas de legalizar o aborto na América Latina. A criação do termo ideologia de gênero, né, na Igreja Católica, e depois todo esse esforço de promover uma visão católica mais conservadora em contraposição ao crescimento dos neopentecostais, isso também é uma coisa só que isso daí a gente não estava vendo, né? Assim como a formação de bancadas parlamentares para ocupar o legislativo e mudar as leis de acordo com a denominação religiosa desses parlamentares ou de acordo com uma visão mais conservadora do mundo. Então, eu acho que assim, eu acho que eu acho muito mais uma emergência no sentido, né, de sair de baixo, vir das profundezas, assim, do que uma reação. Porque né, eles não estavam deixando a gente viver e estavam de boa. Eles sempre reagiram, né? A gente nunca parou de morrer. Mulher, pessoa trans, pessoa LGBT, nunca pararam de vir para cima. Então, acho que igual, eu gosto de usar bastante aquela cena da Tempesta em The Boys, quando ela fala, mas as pessoas concordam com tudo que eu falo. As pessoas concordam com tudo que eu falo, só não gosto que eu use a palavra nazista. É isso. Inclusive, essa narrativa da reação, ela pode até levar também uma narrativa perigosa em grande parte da esquerda, que é a ideia de que o crescimento da direita
ele se deve em grande parte à esquerda ter dado atenção demais para essas pautas. Tipo, a esquerda está falando demais, está dando atenção demais para a pauta de mulher, de viado, de trans, pauta de negro, isso aí está dando problema demais. A gente tem que voltar a falar do trabalhador e não das pautas específicas. Porque isso não só legitima a direita, mas também termina deslegitimando essas lutas, né? E isso também vem contra o discurso, que é extremamente perigoso, que é a ideia de que a esquerda, para voltar a ser popular, teria que ceder em certas pautas. Então, na Europa está tendo muito isso com a questão da imigração. A esquerda precisa ceder na questão da imigração para poder voltar a ser popular. Também tem a ideia também muito aqui que a esquerda tem que ceder na pauta trans, deixar de lutar por isso para voltar a ser popular. Então, basicamente, o que isso está pregando é que a esquerda deve sacrificar certos grupos e suas pautas em nome de uma luta maior do trabalhador. E isso termina tendo, na verdade, um efeito contrário. Porque quando você cede, você legitima a direita. Boa, é isso Sem mesmo. dúvida. Exatamente. Estava falando... Pode continuar, perdão. Não, eu só queria falar, inclusive naquela posse linda do Lula, que todo mundo se emocionou, né? Que eu vi 3 dias vendo o Instagram, todo mundo, ai meu Deus, que coisa linda. Não tinha uma pessoa trans lá, né? Porque, assim, a gente vai colocar aqui, a gente até coloca aqui alguém LGBT, mas não vamos botar trans, que aí já é desagradar demais aos nossos parceiros das igrejas, e a gente precisa deles. Então, né, não tinha. Mas eu achei extremamente simbólica a posse, né, do Lula subir na rampa com todas as minorias que ele iria atrair depois. Eu achei bonito também. É bonito. A Fotini falou uma coisa que, no fim das contas, eu fico pensando o quanto a gente pode se ancorar nisso, a gente pode se abraçar nisso, que é essa coisa do público, das pessoas mais jovens, né? De fato é isso, assim, a gente, não é nem só por, claro, a criação que a gente dá para os nossos filhos aqui é uma criação completamente diferente, é uma criação nesse sentido fora da curva, mas mesmo os outros adolescentes com os quais a gente tem contato, que a gente tem acesso, são amigos de filhos, amigos de amigos e filhos de amigos, aquela história toda, a gente vem percebendo que de fato tem uma mudança de pensamento, né? Ou seja, de pensamento com relação às minorias e tudo mais. Vocês acham que a resposta talvez seja muito difícil de dizer, mas uma, talvez, das respostas para que essa nossa essa luta, essa reação que a gente precisa ter contra a extrema-direita e esses setores que são, né, contra a causa das pessoas trans, um dos pilares estaria, na verdade, justamente no público mais jovem, ou seja, nas pessoas mais... A gente tem que se ancorar nas novas gerações e, no fim das contas, deixar... esse aí já não dá mais, já passou. E esse velho aí não adianta nem tentar, que não vou conseguir, não vou gastar minha saliva à toa. Acho que não necessariamente. Ao mesmo tempo que eu acho fundamental a gente investir no público mais jovem, na educação das crianças, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que também engajar as pessoas mais velhas de todas as demografias. Mas eu acho que, assim, se for perguntar para mim o que eu acho que seria fundamental, eu acho que é tecer solidariedade entre as diferentes lutas. A gente tem que se juntar e lutar junto, ou a gente cai junto, né? Exato. E para a gente ter essa solidariedade de fato, efetivamente, a gente tem que reconhecer as diferenças. A gente tem que colocar a diferença na mesa e se unir com base no que a gente tem em comum, mas também na diferença. Porque na diferença com o outro, quando ela é reconhecida, a gente aprende. Então, por exemplo, esse próprio exemplo da questão que as feministas antitrans adoram falar que as experiências de mulheres trans são diferentes das de mulheres cis. E muitos pontos são mesmo, e muitos pontos não são. Mas no ponto que é diferente, a gente aprende também, e a gente se fortalece. E assim vai com as diferentes lutas, né? Então, eu diria que o ponto principal é a gente aprender a, de fato, tecer pontos entre as diferentes lutas e criar solidariedade entre os diferentes movimentos. Eu concordo sem dúvida. com tudo. Sem dúvida. Eu tenho a gente, de alguma forma, eu e a Gabi e eu, a gente cresceu muito aqui nesse ambiente de produção de conteúdo para a internet, antes até de ter esse conceito de redes sociais, né?
Mas a gente cresceu muito, principalmente falando de assuntos relativos à cultura pop, entretenimento e demais. O quanto vocês acreditam que ter boas referências de pessoas trans, representação de pessoas trans, não só, obviamente, ao nosso redor, né, mas também na grande mídia, no cinema, o que quer que seja, o quanto isso ajuda a ter uma visão, a construir uma visão diferente a respeito das pessoas trans? Olha, na grande mídia em si, eu não sei se eu sou tão otimista em relação ao impacto que isso tem, né? Isso gera todo um debate. Mas eu acho importante que a gente tenha nos espaços de convivência mesmo, no mundo real, né? Que, inclusive, uma coisa que é muito colocada é que, em geral, enquanto menos convivência as pessoas têm com o grupo social, maior o preconceito, né? Então, por exemplo, se você for ver na Europa, nas regiões que é mais forte o sentimento anti-imigração, elas são a região que tem menos imigração, são as regiões que têm menos contato com os imigrantes. O que vai na linha contrária do que a direita quer dizer, né? Porque eles querem dizer que essa reação anti-imigração seria uma resposta ao que as pessoas estão sentindo por conta dos imigrantes, mas não, porque quanto mais contato as pessoas têm efetivamente, menor esse sentimento anti-imigração, né? Então, acho que o importante é que a gente tenha esse contato real, né? Então, esse contato no mundo real, convivência com pessoas desses diferentes grupos e convivência também com as diferentes lutas, né? Que a gente aprenda também sobre as lutas uns dos outros. Sim, de fato. Acho que nada substitui a convivência real, de todas as formas, né? Tipo, mesmo quando você é representado em produtos culturais, você é representado de alguma forma estereotipada, de algum viés, de algum recorte, de alguma coisa. Mas eu também não vou negar que isso pode também ter um efeito positivo, porque eu lembro quando eu era adolescente, eu fiquei sabendo que existiam pessoas trans, eu imediatamente pensei, putz, se pá, é isso que eu sou, né? Só que, na época, qual era o contato que eu tive com pessoas trans? Eu sabia das travestis que estavam na prostituição, eu vi na pornografia, e na mídia, só que era sempre de uma forma extremamente negativa, né? Que era sempre a mulher trans que era zombada, ridicularizada. Tinha aquele quadro também, que é do cara que ele se atrai por uma mulher trans, aí quando ele se beija ou algo assim, ele descobre que não é, e aí tem uma reação super exagerada, né? Esse Ventura, por exemplo, tem um filme em que ele se interessa por uma mulher trans, eles começam a se beijar, aí quando ele percebe que ela é trans, ele empurra ela, ele entra no banheiro e começa a vomitar. Ou seja, qual a mensagem que isso está passando? Uhum. Então, era esse tipo de representação que eu tinha contato quando eu era adolescente, né? Isso mexeu com a minha cabeça. Porque eu pensei, putz, se pau, eu sou isso. Só que tudo que eu via era no sentido de ridicularizar, de zombar, era um lugar muito ruim, né? Então, eu acho que talvez se eu tivesse tido contato com outras noções um pouco mais cedo, poderia ter sido bom para mim. Gente, a gente está chegando na nossa reta final aqui. Eu quero agradecer demais por essa conversa. A Futini sabe que esse era um assunto que eu queria demais trazer aqui para o programa. A gente falou durante semanas tentando fazer essa conversa acontecer. Então, agradeço demais por vocês terem topado esse papo. Eu queria muito, na verdade, a gente sempre gosta de complementar as conversas, principalmente conversas que são mais densas, assim, com sugestões de outros conteúdos que as pessoas, de alguma forma, possam consumir para entender um pouco mais a respeito. Assim, sei lá, um livro, um site, sei lá, um perfil no Instagram para elas seguirem, que elas vão, né? Então, se vocês tiverem dicas de onde as pessoas podem estar ou o que elas podem consumir de alguma forma para tornar um pouco mais ampla ainda essa visão, seria maravilhoso. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu devia ler o livro da Luísa. Maravilhoso, ótimo. Eu quero recomendar o livro da minha amiga Luísa Amaral, Por uma Ética Queer. E as páginas, acho que deixo para você, Lu. Gente, pior que falando assim, tipo, na lata, me dá branco. A gente nunca lembra, né? Tem o Fúria Queer. Bashback, é um livro muito bom.
gosto do Bashback, né? De teoria anarquista queer no geral, anarcofeminista, mas eu diria para ler feministas contemporâneas e pessoas trans contemporâneas que estão abordando esse debate, né, de uma perspectiva trans, de uma perspectiva feminista, interseccional, e principalmente também que tem uma relação mais crítica, né, com o Estado também. Eu acho isso fundamental. Muito. Eu queria lembrar que a gente está fazendo, né, eu e a Luísa, nós fazemos parte da coletiva anarcofeminista em submissas, a CAF, né? Pedir para seguirem o nosso Instagram, que a gente também publica reflexões a esse respeito lá. A gente tem um manifesto anarco-transfeminista publicado na nossa página, e a gente está fazendo uma formação anarcofeminista e mensal lá na Central Panelaço. E aí podem acompanhar as datas pelo nosso Instagram. Inclusive, esse vai ser um dos temas de debate de um dos nossos encontros. Então, todos são bem-vindos para colar. Maravilhoso. Luísa, quer deixar algum recado final? Não, o único recado que eu teria para deixar é que falar para o pessoal que se você faz parte de alguma minoria, de alguma luta social, mas está caindo nesse papo, né, que a luta trans é sua inimiga, que é um tipo de projeto antifeminista, algo do tipo, para se acordar que a galera que está com a gente na mira é a mesma que está com vocês na mira também, e que a gente precisa urgentemente criar solidariedade entre nossas diferentes lutas para ter força, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do recado e a gente vai cair todo mundo junto. Então, ou a gente luta junto e vence junto, ou a gente cai junto. Isso aí. Perfeito. Gente, obrigado demais. E esse papo vale muito para as pessoas que ouvem a gente aqui, porque a gente sabe que tem muita gente de vez em quando cai uma pessoa de direita aqui, né? A gente sabe pelos comentários, às vezes aparece lá alguém um pouco perdido e tal, mas tem muita gente de esquerda que escuta esse podcast. Acho importante a gente ter essa visão. E a gente também sabe que a gente não chegou nem na pontinha do iceberg desse assunto. Tem muito mais a ser falado, e é por isso que é tão importante o trabalho de vocês lá em Submissas, e o trabalho que vocês fazem, o livro da Luísa, e continuar fora desse podcast. Isso aqui é só o começo. Na verdade, um rascunho desse assunto para libertar, né? Tipo, para plantar sementinha aí na cabeça de vocês, falar, pô, eu nunca tinha pensado por esse lado, ou não tinha ouvido uma pessoa falar sobre isso, essa frase que ela me falou me tocou, sei lá, me acendeu alguma coisa. É isso, não é que a gente está tentando aqui, tipo, dar uma puta aula, porque não é um podcast, justamente para a gente despertar o interesse das pessoas para esse assunto. Então, vão atrás do que a Futini e a Luísa disseram aqui, vão atrás dessa luta. E é isso, informem-se, por favor, não caem nessa não falem achismos, não cometam achismos. Né? Eu diria também para ler também teoria trans, porque eu sinto que muita pouca gente lê teoria produzida por pessoas trans. Boa. Fato, é isso. Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima.